3. Pode expandir, falar um pouco dos itens desta sessão? Posso sim. Dá para ver que está num crescendo, na verdade, a maioria das sessões desse verbete estão crescendo. Então, a gente começa com uma autodesinibição intraconsciencial. Quando eu comecei a fazer a pesquisa desse verbete, eu achava que o meu problema era só com a comunicação, né? Era muito tímida, não conseguia me expor. Só que isso foi a parte mais rápida do processo, né? E aí eu fui vendo que o quanto a autodesinibição é um processo muito mais intraconsciencial. Ou seja, é você conseguir ter a capacidade de desenvolver um ambiente íntimo de acolhimento, de interassistência com você mesmo, de você aceitar o seu processo, o seu nível evolutivo, né? E é claro que a aceitação também não é síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, você para sempre assim e ponto. Não, é um crescimento constante. Então, a gente começa com esse processo mesmo de você se desinibir com você mesmo, se sentir à vontade, livre com você. Depois, a gente expande para a autodesinibição interrelacional. Então, as nossas relações com os nossos colegas, né, com os nossos amigos, com as consciências extrafísicas. A gente parte também para um processo docente. Então, às vezes, o inversor ainda não está atuando na docência, principalmente nesse período de pandemia, né, às vezes pode estar parado. Mas e as consciências que te acompanham? Como é que é esse seu exemplarismo, essa conversa multidimensional também que é feita? Né? Então, a docência não é somente na sala de aula, ela acontece diariamente, pelo menos é o que eu vejo. Essa autoexposição verponológica que eu estou vivenciando agora, né? Então, esse processo também de fazer exposições públicas, deixar isso registrado, deixar isso gravado, tem a ver, então, também com esse processo da autodesinibição tarística, o processo de você fazer tares, a autodesinibição interassistencial. Então, o foco do inversor é você se qualificar no seu dia a dia, né, com a maturidade que você tem, para você conseguir otimizar a assistência que você vai fazer. Isso independente do ambiente onde você esteja. E, por fim, então, essa autodesinibição multidimensional, que trata, então, dessa... Isso é algo até mesmo que tem no próprio 700 experimentos. Uma das metas do inversor é estar mais livre para atuar multidimensionalmente falando. Então, quando a gente se reprime, quando a gente se inibe, evita falar o que a gente pensa, ou evita sentir o que a gente sente, não posso sentir isso, né? A gente acaba também perdendo esse contato com a multidimensionalidade de alguma forma, né? Então, estar livre para agir, independente do contexto, mas nesse sentido. Perfeito. Agora, uma questão sobre a frase enfática. Pode explorar a frase enfática? Posso sim, vou começar do final. Então, a condição madura da autodesinibição pensênica do inversor permite ao intermissivista o acesso a neopatamares evolutivos, a partir da assunção das rédeas do próprio processo evolutivo. Eu comecei a perceber, principalmente dos cursos que eu fui fazendo, né, de autopesquisa, que eu não poderia mais terceirizar o meu processo evolutivo. Então, quando a gente para, de fato, pensar na nossa evolução, né, nessa lógica da evoluciologia, a sua evolução não depende de instituição conscienciocêntrica, não depende de EPICOM, não depende de IC, não depende de nada, depende de você. Então, se não tem esse processo de arregaçar as mangas e ver, em qual que é o tempo que eu estou, o que eu preciso mexer, o que eu tenho que melhorar, né? Então, você assumir as rédeas do seu próprio processo. Isso é uma condição madura, né? Esse tema é um tema neutro. Então, o processo da autodesinibição, eu já vi e vivenciei, né, situações em que houve um processo de desinibição, mas foi um processo patológico, né? Então, estou trazendo muito, e gostaria também de enfatizar o processo da cosmoética, né? E aí, naturalmente, quando você se permite vivenciar esses novos desafios, né, de apresentar um verbete, de dar aula, de estar numa condição melhor com você mesmo, você, querendo ou não, você vai acessando novos patamares, né? Você vai ali crescendo intraconsciencialmente com você mesmo, né? E também na própria relação, né, do intrafísico mesmo. Gostou desse conteúdo? Então não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para saber um pouco mais sobre inversão existencial, acompanhe a gente nas nossas redes sociais.